Muito bem, vamos para a parte 2. Se vocês acharam que linha de transmissão foi complicado, agora vamos ver o que nós vamos falar. Na parte 2, nós vamos tratar de impedância de entrada de uma linha de transmissão, que é o que mais nos interessa. Um exemplo banal. Eu estava tentando fazer uma medição aqui agora para tentar mostrar para vocês, não consegui. Mas em alguns vídeos anteriores eu mandei para vocês o resultado da montagem de uma anteninha plano-terra vertical para 220 MB. Que aliás estou usando aqui, ó, vocês vão escutar. E pop, essa repetidora do Japi 220. Ficou muito boa. Na hora que eu medi a antena aqui no quintal, aqui no chão, ajustei, deixei bonitinho, tá? Coisa, ela ficou maravilhosa. Deu 1 para 1 na frequência próxima do que eu queria, tá? Assim, legal. Aí eu peguei, coloquei ela no mastro, coloquei num cano lá em cima, peguei um cabo coaxial, trouxe aqui. Você mede, não é mais aquela antena. Por quê? Dada uma impedância de entrada no meu cabo coaxial, que é que está lá na antena, a linha de transmissão, como ela não é lá exatamente 50 ohms, a linha de transmissão, o cabo, ele transforma essa impedância e chega a outra impedância aqui embaixo. Não é mais aquela. Então, é algo muito importante para a gente, tanto em antenas, linhas de transmissão, como em circuitos de radiofrequência, você poder conhecer, dada a impedância na ponta, a impedância que a gente chama de impedância de terminação, dada a impedância característica dessa linha, comprimento físico e o comprimento elétrico, que é o físico multiplicado pelo fator de velocidade, qual é a impedância que vai aparecer aqui do outro lado? Porque a linha sempre vai transformar essa impedância. É sonho de uma noite de verão, você ter uma carga de 50 ohms, uma linha de 50 ohms e vai achar 50 ohms na outra ponta. Isso não existe. Então é importante a gente saber qual é a impedância de entrada de uma linha de transmissão. Então, na parte 2 nós vamos dar uma olhada nisso, impedância de entrada de uma linha de transmissão, tá? Agora vocês imaginem a seguinte situação: você está dirigindo um Jeep, fazendo uma trilha numa montanha pedregosa, cheia de buraco, só que você está carregando uma cristaleira cheia de copos de cristal e você tem que chegar com elas inteiros do outro lado. Preparados para a trilha? Mais ou menos isso, hein? Vai ser uma pedreira. Então vamos lá. Eu vou tentar minimizar a dor, mas eu não garanto nada. Primeiro, a gente precisa conversar um pouco para aqueles que não estão muito familiarizados o que é uma resistência, uma reatância e uma impedância. Os três conceitos se referem à oposição oferecida em um circuito ou componente à passagem da corrente elétrica. Você tem lá um circuito, alguma coisa, você vai passar corrente elétrica, aí ele tem uma certa resistência a essa corrente, ou ele tem uma reatância, e se tiver resistência e reatância, ele tem impedância. Impedância é quando tem os dois, quando tem resistência junto com reatância. Então, a resistência oferece oposição à passagem de corrente contínua ou alternada. Está aqui dois exemplos: corrente contínua, a bateria; corrente alternada, a lei de Ohm diz que a resistência é que define a relação entre a tensão e a corrente. Eu aplico uma tensão contínua sobre um resistor e isso vai desenvolver uma certa corrente. E esse resistor, o que ele faz? Transforma essa potência, essa energia elétrica, em energia térmica. Tudo por calor. Existe a mesma equivalência para tensão ou corrente alternada. Quer dizer, eu tenho um geradorzinho de corrente alternada, uma certa frequência, vale a mesma coisa. A resistência é a relação entre tensão e corrente, e a resistência vai radiar a energia elétrica que eu apliquei sobre a resistência na forma de calor.
pessoal que não está acostumado com aquele negócio, tensão RMS, corrente RMS, que é a tensão eficaz, corrente eficaz é outro nome, é exatamente isso que eu estou mostrando aqui. Tá? Uma tensão alternada eficaz, ou RMS, é uma tensão equivalente que gera a mesma potência térmica em cima de um resistor que outra tensão aplicada sobre o mesmo resistor. É porque essa tensão aqui, ela tem que ser um valor que você não... Se você colocar o osciloscópio, você não acha esse valor ali, tá? Você mede a tensão pico a pico. Então, você chegar à tensão RMS, que é o equivalente contínuo da tensão alternada, da corrente alternada, você pega a tensão pico a pico, divide pela metade, fica com a tensão de pico, e divide esse pico por raiz de 2. Daí você vai chegar numa tensão eficaz, RMS. E essa tensão eficaz, esse valor, equivale à tensão contínua, que gera a mesma potência dissipada num dado resistor igual nos dois casos. Mas esquece que eu não vamos usar isso não. É que lá atrás eu falei sobre tensão RMS, potência RMS, então lembrei. Agora, e a reatância? A reatância oferece uma oposição também, reagindo à passagem da corrente. Enquanto a resistência oferece uma resistência, a reatância ela reage, ela não resiste. Mas isso é semântica. Não, tem diferença, tá? Tem diferença. Além disso, a reatância ela pode ser indutiva ou capacitiva. Uma reatância indutiva armazena a energia elétrica em campo magnético. Não dissipa calor. E a reatância capacitiva armazena a energia elétrica em campo elétrico. Também não dissipa calor. Então é mais ou menos isso aqui, olha. Primeiro, só vale para sinal alternado, com alguma frequência, não vale para corrente contínua. Tá? E na hora que eu jogo essa tensão e essa corrente, ou seja, uma certa potência elétrica ou uma energia elétrica em cima de um capacitor, que é o que tem a reatância capacitiva, ele estabelece um campo elétrico entre as placas dele e fica alternando esse campo elétrico na placa dele, entre as placas, enquanto o sinal também é alternado. E se essa reatância for indutiva, for uma bobina, um indutor, ele vai armazenar em campo magnético, mas também não dissipa calor, tá? A resistência dissipa calor. Muito bem. Reatância a gente chama de X, a gente não chama de R, porque é uma reatância, não sei por que X. E o índice C quando ela é capacitiva, mas define também a relação entre tensão e corrente. Aqui tem uma questão de fase, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. A mesma coisa que a reatância indutiva define a relação entre tensão e corrente. A reatância capacitiva ela pode ser calculada a partir do valor de capacitância do C. É 1 sobre 2π, são constantes, vezes a frequência, vezes a capacitância. Você fazendo essa conta, chega na reatância capacitiva. E a reatância indutiva é um pouquinho diferente, é uma igualdade direta de 2π vezes a frequência, vezes a indutância L. Tudo é dado em ohms. Resistência, reatância indutiva, reatância capacitiva e a própria impedância. Tudo isso é especificado na mesma unidade, ohms. Por quê? É a relação entre tensão e corrente, em qualquer um dos casos. Resistência, reatância capacitiva, reatância indutiva ou impedância composta, né? Por tudo isso. Para mostrar como é que funciona, a gente precisa de um plano das impedâncias. É um plano que existe um eixo que a gente chama de eixo real, e nele a gente define a parte da resistência, e um eixo imaginário, por isso que tem esse J aqui, é o mais Jx e o menos Jx. Então aqui sobre esse eixo horizontal a gente representa a parte resistiva da impedância
e sobre esse eixo a parte reativa da impedância, seja ela indutiva para cima, capacitiva para baixo. Exemplo: um sinal de 1 volt em 1 MHz alimentando um resistor de 1 kΩ. Como é que é esta impedância de carga que aparece? Ela aparece assim, ó, no eixo horizontal, 1000 ohms, 1 kΩ. Ok? Vamos para outra. Coloquei um capacitor a mais, em série com o resistor anterior de 1 kΩ. Mesma tensão, mesma frequência. Bom, mas 159 picofarads, que número estranho, vocês vão entender já já. Esses dois componentes, um capacitor em série com o resistor, é uma das formas de a gente compor uma impedância. A impedância a gente chama de Z. Reatância X, resistência R, a impedância é Z. Como é que essa impedância aparece no plano das impedâncias? O resistor está ali sobre o eixo horizontal real. O capacitor, eu preciso saber qual é a reatância capacitiva desse capacitor. Então eu sei que o sinal é de 1 MHz e o capacitor é de 159 picofarads. Então, multiplicando tudo, 2πfc, 1 sobre 2πfc, dá 1000 ohms. Agora você descobriu por que eu escolhi um número estranho de 159 picofarads, que é para ter um número bonitinho de menos 1000 ohms de reatância capacitiva. É menos 1000? É. A reatância capacitiva é sempre ilustrada como sendo negativa na composição da impedância. Porque ela está aqui, ó. Impedância é a parte resistiva, mais ou menos uma reatância. Quando for menos, ela é capacitiva. Quando for mais, ela é indutiva. Só que, onde que está a impedância aqui? A impedância aparece assim, ó, é a composição vetorial da parte real com a parte imaginária. Então, na hora que eu faço essa composição é feita pela raiz quadrada de um lado, né, ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Então isso vai dar 1414 ohms de módulo da impedância. Esse é o módulo da impedância. O módulo é a amplitude, é o tamanho do vetor impedância, aqui do vetorzinho azul. E ele tem uma fase. Como eu estou com uma resistência do mesmo tamanho que a reatância capacitiva, esse ângulo aqui é menos 45 graus. Então tem uma fase. Vamos para o outro lado. O indutor. Agora vocês já sabem por que é 159 microhenries, né? Então o resistor está aqui, 1000 ohms. O indutor é 2π, a frequência 1 MHz, vezes a indutância 159 microhenries. Isso dá 1000 ohms. E o vetor de impedância também eu calculo da mesma forma. Ele tem a mesma amplitude, 1414 ohms, só que com a fase de mais 45. Antes era menos 45. Então é uma impedância, é um número complexo, portanto, todo número complexo tem amplitude e fase. Juntei os dois. Juntei o indutor, os três, né? O indutor, o capacitor e o resistor. Esse conjunto apresenta uma impedância. Apresenta uma impedância aqui, Z. Parte resistiva, mais ou menos a parte reativa, que é a composição desses dois. Então vamos lá. Resistor está aqui, como sempre, no eixo horizontal. O capacitor aparece para baixo, 1000 ohms. E o indutor aparece para cima, 1000 ohms. O que acontece? Um cancela o outro. Qual é a impedância? 1000 ohms. O que quer dizer o seguinte? Se eu tiver um indutor de 159 microhenries e um capacitor de 159 picofarads, em 1 MHz eles estão em ressonância. Ressonância. É um circuito ressonante série, que dá 0 ohms aqui. Um cancela o outro. Aparece só o resistor. Olha a impedância aqui, ó. 1000 ohms. Isso porque é série. Se fosse em paralelo, dava outra bagunça. Tá? Na prática, o que está acontecendo aqui? Esse gerador de 1 MHz está está circulando corrente nele, circula corrente nos dois do mesmo jeito. Só que quando
a corrente passa em um num sentido, no outro passa num sentido contrário. Mais ou menos o seguinte, eles ficam brincando com a energia elétrica. Ó, tá aqui, põe aí no campo elétrico. Ó, tá, agora põe no campo magnético. E fica nessa troca. E quem leva a consequência é o resistor, que tem que dissipar depois isso em 1 kΩ. Muito bem, isso para falar de impedância. Agora a gente sabe o que é uma impedância. Uma impedância compõe uma parte resistiva, uma parte indutiva, uma parte capacitiva. E aqui eu coloquei uma linha de transmissão. A gente sempre vai voltar na linha de transmissão para a gente estudar alguns casos específicos em cima de uma linha de transmissão. O gerador, ele está casado, a impedância do gerador ZG, ela é igual à impedância característica da linha Z0. A impedância característica dela é igual à impedância da carga. A impedância do gerador, desculpa, aqui está a impedância do gerador. E a impedância da carga também é igual à impedância característica da linha. Então aqui está tudo casado, tudo bem casadinho. O que acontece quando está tudo casado? A energia aplicada pelo gerador, ela é totalmente dissipada ou irradiada pela carga. Não existe retorno, não existe taxa de onde estacionar, não existe nada. Agora você pode terminar uma linha em curto, a gente vai estudar o que acontece, ou uma linha em aberto, só para vocês terem uma ideia. A carga casada, aquela senoide vai chegar no outro lado e vai para a carga. Imagina um curto-circuito, só para vocês terem uma ideia do que acontece com a distribuição de tensão e corrente. É uma visão pictórica, não tem nada de teoria aqui, tá? Só para vocês verem a figura. Se eu estou num curto-circuito, a tensão sobre o curto-circuito ela tem que ser zero. Então essa senoide aqui azul é o sinal se propagando sobre a linha, e ele tem que ser zero aqui nesse ponto. Bom, mas no curto-circuito, se a tensão é zero, para o outro lado, no curto-circuito a corrente é máxima, né? Então o que eu quero mostrar aqui é que na hora que a gente faz uma terminação de uma linha e dá um curto-circuito na ponta, existe uma defasagem de tensão e corrente. Elas ficam defasadas de 90 graus, tá, sobre a linha. Se eu deixar em aberto, acontece o contrário, tá? Eu mantive as cores, só inverti o que estava aqui, né? Então, se o circuito está aberto, num circuito aberto não pode circular corrente. Então, na ponta de uma linha aberta, a corrente tem que ser zero. Mas a tensão é máxima, a tensão está em aberto, né? Então a máxima tensão acontece aqui. Também dá uma diferença de 90 graus. Mas eu fiz isso para mostrar isso daqui para vocês, que depois a gente vai fazer uma conta que vai chegar nisso aqui também. Olha só. Se eu andar dessa posição de aberto aqui, meio comprimento de onda para trás, eu vou sair de uma amplitude de tensão aqui e vou chegar em outra amplitude de tensão que tem o mesmo valor, sinal invertido. Mas do ponto de vista de amplitude tem o mesmo valor. Então a tensão vai se repetir meio comprimento de onda com fase invertida. E a corrente era zero aqui, meio comprimento de onda aqui vai de novo ser zero. Então, se nesses dois pontos eu dividir tensão pela corrente, eu tenho a mesma impedância, o que a gente pode dizer que a impedância numa linha de transmissão se repete a cada meio comprimento de onda. A 1/4 do comprimento de onda ela inverte a situação. Então, a 1/4 de comprimento de onda eu tinha uma tensão que era máxima, a 1/4 ela cai para zero. E a corrente que era zero, ela passa para a máxima, a situação se inverte. Agora, uma tensão dividido por corrente zero dá uma impedância infinita. Qualquer que seja o número da tensão, o valor da tensão, divide por zero dá infinito, que é a impedância aberta aqui. 1/4 de comprimento de onda acontece o contrário, a tensão é zero. Pode dividir zero de tensão por qualquer corrente que a impedância vai ser zero, então vai aparecer um curto-circuito aqui. Nesse ponto é como se a linha de transmissão estivesse em curto-circuito. Ok? Bom,
Era só uma ilustração para mostrar que daqui a pouco a gente vai fazer as contas com esse negócio. Agora começa a pedreira. Segura a cristaleira. Como é que fica a propagação sobre essa linha de transmissão? Nós vamos definir um gama. Gama é o coeficiente de propagação sobre a linha. Está aqui, ó. O Z aqui é a posição Z sobre a linha, o eixo Z. Tá? Então a tensão ao longo da linha, conforme o Z cresce, você pode começar no começo da linha de transmissão, Z igual a 0, e depois ir crescendo até o comprimento total da linha. Conforme esse Z vai aumentando, a tensão, então, naquele ponto da linha, vai ser a tensão do gerador, que é a tensão que está entrando na linha, multiplica E, que é o número de Napier, que é 2,718, blá, 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 elevado a menos gama Z, que é o tanto que nós andamos sobre a linha. O importante é saber quanto vale esse gama, é isso que eu preciso saber. A corrente é a mesma coisa, conforme você anda sobre a linha, na entrada você vai ter uma corrente do gerador. Se Z é igual a 0, qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1, isso a gente aprende lá no ginásio. Então, para Z igual a 0, vale a tensão e a corrente do gerador. Conforme o Z aumenta, conforme a gente vai andando sobre a linha, então a tensão vai sendo alterada e a corrente vai sendo alterada pelo produto do coeficiente de propagação negativo vezes o Z. Está aí a pedreira. Esse coeficiente de propagação ele é um número complexo. Ele tem uma parte real, que é o alfa, e uma parte imaginária, que é o JB, J-beta. É o beta, tá? O alfa, o gama é o coeficiente de propagação, a gente já falou dele, ele é composto pelo alfa e pelo beta. O alfa é o coeficiente de atenuação, que é a parte real. É quanto você perde de amplitude do sinal conforme você vai andando sobre a linha. É a atenuação, tá? Então, eu falei, esse a gente trata em separado, e nesse momento a gente diz, minha linha tem pouca atenuação. Então, alfa vai ser desprezível. Eu me preocupo mais com o beta. O beta é o coeficiente de variação de fase. Como os matemáticos gostam, a gente não fala em graus por metro, mas em radianos por metro. Eu vou fazer a conversão para vocês depois. O que é isso daqui, coeficiente de variação de fase? Eu tenho um sinal se propagando sobre a linha. Como é que essa distribuição acontece? Como é que essa senoide desse sinal está caminhando sobre a linha? O 2π é 360 graus, que é uma senoide completa. Então, essa variação dividida por comprimento de onda dele é o que me interessa saber como é que fisicamente esse sinal acontece sobre a linha. Digamos que eu possa olhar o sinal. Eu vejo a linha de transmissão, o cabo coaxial, a linha bifilar, e eu olho para ele, eu vejo o sinal distribuído em cima dele. Como ele está distribuído? É o beta, 2π sobre lambda. Vamos fazer umas contas com isso aí. Então é isso que me interessa. Por que eu estou precisando disso? Eu vou ter que fazer conta, eu vou precisar desse beta. Coeficiente de propagação sem perdas, exemplo. Frequência 10 MHz. Eu gosto do 10 MHz no número redondo, tá? Comprimento de onda no espaço livre, velocidade de propagação da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido pela frequência, 10 MHz, dá 30 metros. A gente sabe que 10 MHz é 30 metros porque é uma das nossas faixas de rádio amador. Fator de velocidade, peguei um fator de velocidade convencional aí de um cabo coaxial, 66%, que também corresponde a 2/3. Velocidade de propagação na linha, portanto, é 2/3 da velocidade de propagação da luz, 200 mil km por segundo, que é 2 vezes 10 a oitava. Aquele comprimento de onda de 30 metros, no espaço livre, eu teria, se eu ver essa senoide 10 MHz está andando aqui na frente, eu vejo uma senoide com 30 metros de comprimento. Agora eu estou olhando para ela andando dentro do cabo coaxial, ela encurtou, ela tem 20 metros de comprimento dentro do cabo coaxial, a um comprimento de onda, tá? É isso que acontece. Qual é o beta, o coeficiente de propagação desse sinal
nessa linha com esse coeficiente de velocidade? É 2π sobre 20 metros, que é o comprimento de onda no cabo da lambda C. 2π sobre 20 é π sobre 10, que vai dar 0,314 radianos por metro. Como é que eu sei quanto é que é 0,314 radianos para cada metro? Como é que eu vou ter essa ideia? Não sei quanto que é um radiano. Tá bom, vamos fazer a conta. Dá 18 graus por metro. 18 graus. Então, a senoide completa 360 graus. 18 graus em cada metro. Então é mais ou menos isso daqui, gente. Sobre a linha de transmissão aqui, que tem 20 metros, ou essa senoide se apresenta com 20 metros de comprimento sobre a linha de transmissão, e 1 metro corresponde a 18 graus, que é mais ou menos daqui, né? Aqui é 90 graus, 180, 270, 360. Esse aqui é 90, divide isso por 5, cada segmento desse corresponde àquela conta que a gente fez, 0,314 radianos por metro, que dá 18 graus 1 metro. Então é esse pedaço de senoide que a gente pega em cada metro. Isso é importante para a gente fazer as nossas contas. Agora, pedreira de novo. Vou definir um negócio chamado coeficiente de reflexão na carga. Aquilo que eu falei. Você tem uma carga casada bonitinha de 50 ohms, é sonho de uma noite de verão. Só quando você está no instrumento de laboratório com uma carguinha calibrada ali e tal, que a gente vai usar. Mas normalmente não é assim. Você tem uma carga com uma impedância diferente. Então ela vai refletir. Vai refletir, não tem jeito. Quanto? Então eu defino um tal de KL, coeficiente de reflexão na carga. O que o KL tem a ver com carga? L vem de load, língua mãe, né? Vem do inglês. Então eu tirei isso do livro, estou usando a mesma nomenclatura dos livros de linha de transmissão. KL, coeficiente KL da carga, coeficiente de reflexão na carga. O que está dizendo aqui? Que a tensão na entrada, esse daqui é a posição sobre a linha, é o Z. Na entrada da linha de transmissão, quando eu estou no zero ainda, num determinado instante de tempo, quer dizer, eu tirei uma foto naquele instante de tempo, como é que vai ser a tensão na entrada da linha? Vai ser a tensão do gerador, o V mais de 0T. Perdão. Esqueci de falar o seguinte, vai aparecendo uma figura aqui para frente, por isso que eu não falei. A linha de transmissão, a gente coloca ela sobre o eixo Z. Então, toda vez que eu estiver falando de um Z pequeno aí, é a dimensão da linha, longitudinal da linha. E como eu não sei qual é o comprimento da linha, a gente vai brincar com esse comprimento L. Como referência, toda a literatura sobre o assunto diz o seguinte: o zero é na carga, por definição. O zero é na carga. Então, o zero aqui é na carga. Olha a tensão que eu vou ter na carga no instante t. Vai ser a tensão incidente, V+, é aquela tensão que está vindo do gerador e está chegando na carga, mais a tensão refletida pela carga. Vai ter uma composição da tensão incidente com a tensão refletida. Se tiver uma carga casada, eu só tenho a tensão incidente, não tenho a tensão refletida. Coeficiente de reflexão, 0. Não, mas vamos considerar que existe uma reflexão. Então, naquele ponto na carga, quando Z é igual a 0, carga antena, né? Eu vou ter a composição do sinal que está chegando e o sinal que está saindo. Só que, por definição, o sinal que está voltando é o próprio sinal que está chegando vezes o tal coeficiente de reflexão na carga, quanto que a carga refletiu. Então, sinal incidente mais o sinal incidente refletido por um tal coeficiente de reflexão,
que é isso daqui, né? A tensão refletida é o coeficiente de reflexão sobre a tensão incidente. Legal, vamos em frente. Daí eu tenho a relação, qual é a tensão na carga, num determinado instante de tempo. Você faz essa, aqui ó, pega o V mais 0t e aqui tem mais V mais 0t, dá para simplificar isso aqui, põe V mais 0t em evidência, vai ficar V mais 0t, que multiplica 1 mais KL, está aqui. E por analogia isso vale para a corrente também. Então eu tenho a tensão na carga e a corrente na carga para um dado coeficiente de reflexão. Qual é a tensão na carga dividido pela corrente na carga? É a resistência de carga ou a impedância de carga, que é a impedância característica da linha, que multiplica 1 mais K dividido por 1 menos K. Fazendo essa matemática ao contrário, o coeficiente de reflexão da carga vai ser a impedância da carga menos a impedância característica da linha, impedância da carga mais a impedância característica da linha. Só que a gente não gosta de chamar a impedância de R, então a gente chama isso de Z. Tá? Definimos, tá aí a pedreira que a gente passou, chegamos em cima do morro, terreno plano e liso, coeficiente de reflexão na carga. Se eu sei a relação que existe entre a impedância da carga e a impedância da linha, eu sei qual é a reflexão que existe. Note que se a impedância da carga for igual à impedância da linha, carga casada, isso daqui dá zero e, portanto, o coeficiente de reflexão da carga vai ser zero, não tem reflexão. Exemplo, carga casada, acabei de falar isso. ZL menos Z0, 50 menos 50, está casadinho, um igual ao outro. 0 sobre 100, né? Coeficiente de reflexão da carga, 0, não tem reflexão. Agora vamos fazer o diferente. 75 ohms. Por exemplo, se você pegar um dipolo, bonitinho, esticado lá no alto, horizontal, não sei o que, a impedância dele vai ser perto de 75 ohms. Então ele não vai casar com o seu cabo de 50. Qual vai ser o coeficiente de reflexão lá no dipolo? Aí você aplica o coeficiente de reflexão da carga, 75 menos 50, 75 mais 50, vai dar 25 sobre 125, isso dá 0,2. Esse é o coeficiente de tensão ou de corrente. A tensão volta com 20%, a corrente volta com 20%. A potência é o quadrado disso, então é 0,04, ou seja, 4% da potência do sinal entregue à carga é refletida de volta ao gerador. Depois a gente vai ver taxa de onda estacionária, você vai ver que um descasamento de 75 para 50 ohms dá uma taxa de onda estacionária de 1,5 por 1. E se você entrar nos gráficos que o pessoal coloca por aí, a perda por retorno de uma taxa de onda estacionária de 1,5 por 1 é 4%. É 4%. Então, fechou a conta. Tá? Mas eu não estou aqui ainda querendo saber qual é a reflexão na carga. É que eu vou usar esse KL. Nós não chegamos na metade da montanha, chegamos num platô. Agora temos que pegar outra pedreira para subir mais um pouco. Vamos lá. Aqui eu fiz uma conta quando a impedância não for resistiva, porque aqui eu fiz uma impedância resistiva, a impedância 75 ohms resistivo. E aqui eu usei uma impedância que tem uma parte reativa, negativa, menos 50 ohms. Então isso aqui tem uma parte real de 100 ohms e uma parte reativa de 50 ohms capacitiva, porque ela é menos. Como é que isso descasa? Qual é o coeficiente de reflexão na carga por uma impedância de linha de 50 ohms? Ok. A parte real, a gente faz a soma e a subtração com a parte real do outro lado. Então é 100 menos 50 e aqui 100 mais 50. São dois números complexos. Para fazer essa conta, a gente multiplica em cima e embaixo pelo número complexo do denominador conjugado. Então eu multiplico em cima e embaixo por 150 mais J50 e faço um monte de conta. Daí a gente chega nesse resultado. O coeficiente de reflexão na carga também é um número complexo. 0,4, que é o que a gente conseguiu antes,
Não, 0,2 antes, né? 0,4 menos J 0,2. Qual é o módulo do coeficiente de reflexão, a amplitude desse coeficiente de reflexão na carga? É a raiz quadrada do quadrado dos dois ali, tá? Isso vai dar 0,447 ou 44,7%. Então, 44,7% da tensão retorna ou 44,7% da corrente retorna em amplitude. Só que como é um número complexo, tem uma parte capacitiva aqui lá na carga, tem uma impedância não real, ele volta com um erro de fase. Ele volta com 26,5 graus de erro de fase, que é o arco tangente do 0,2 dividido por 0,4. Tá? Então, nesse caso, o descasamento do ponto de terminação da linha de transmissão apresenta o coeficiente de reflexão na carga, tensão e corrente de 0,4 menos J 0,2. O KL ao quadrado, o módulo ao quadrado, 0,2, ou seja, 20% da potência do sinal entregue à carga é refletida de volta para o gerador com um erro de fase, com uma diferença de fase de 26,5 graus. Então ele volta 26,5. Na verdade é menos 26,5, porque aqui faltou colocar o menos 0,2 aqui, então é menos 26. Ele volta com uma fase atrasada de 26,5 graus. Bom, vocês imaginam a confusão que dá um sinal, uma senoide chegando, uma outra senoide voltando, pequena, 20% de amplitude, mas com uma fase 26, graus defasada. Aí você tem que fazer a composição desses dois sinais. Essa é a tal da onda estacionária. É o sinal incidente composto com o sinal refletido. Depois a gente vê a onda estacionária. Estou adiantando matéria aqui. Ainda não chegamos lá, vamos pegar a segunda pedreira. Prepare, segura a cristaleira. Eu quero saber qual é a impedância de entrada aqui, na entrada de uma linha de comprimento Lzinho, com uma carga ZL, uma impedância característica Z0, coeficiente de propagação beta, onde a carga está no Z igual a zero, na posição zero, e a entrada está na posição menos L. Para simplificar, a linha de transmissão tem uma única dimensão, tá? Isso eu já falei para vocês. O Z está no zero, a impedância está aqui no zero, a carga, a terminação, e o gerador está no menos L. Legal. Eu quero saber qual é a impedância vista na entrada da linha de transmissão. Essa impedância na entrada, o Zin, desculpe aqui o inglês, mas eu peguei tudo figurinha de livro, de material de livro, então dá muito trabalho para fazer estudo de novo. Ele estabelece a relação entre tensão e corrente no ponto de entrada menos L. Então a impedância Zin é a impedância Z quando Z é igual a menos L, que corresponde a uma tensão quando Z é igual a menos L dividido por uma corrente quando Z é igual a menos L. Olha lá. Para facilitar, eu quero todas as impedâncias diferentes. A impedância de entrada é diferente da ZL, da impedância de carga, e diferente do Z0 também. Então, está tudo descasado. Essa é a situação mais geral possível, né? Está tudo descasado. As impedâncias não batem. Para calcular exatamente a impedância de entrada da linha, nós vamos definir os valores de tensão e corrente nesse ponto de entrada. Teremos na entrada uma linha de transmissão em regime de dois sinais. O sinal que acabou de ser inserido na linha pelo gerador, sobreposto àquele que foi refletido pela carga e retornou na linha. Tá? Então, aí eu pulei 3 páginas. Tá? A tensão na entrada, quando Z, a posição, é menos L, é a tensão do gerador que está entrando, que multiplica essa exponencial aqui, E elevado a mais J beta L, que é o sinal se propagando, mais coeficiente de reflexão na carga, o sinal que está voltando, E elevado a menos J beta L. Então é o sinal que foi, multiplica pela reflexão na carga, vamos ver quanto que volta, e faz ele andar de volta sobre a linha o mesmo comprimento L. Sinal incidente
sinal caminhante. A corrente é a mesma coisa, só que a corrente ela é a tensão do gerador dividido pela impedância da linha. As ondas propagantes são as mesmas. O coeficiente de reflexão da carga a gente já viu quanto equivale, por isso que eu tive aquele trabalhão. Impedância da carga menos impedância da linha, impedância da carga mais impedância da linha. Ok, então vamos substituir o coeficiente de reflexão da carga aqui. Olha a bagunça que vai ficar, né? Feita essa substituição matemática, a gente sabe que a impedância da linha vai ser a impedância característica que multiplica essa bagunça toda aqui. Aí a gente simplifica. Como? O tal de Euler foi um matemático e fez várias coisas. E, inclusive, ele desenvolveu as equações de Euler. As equações de Euler dizem que aquele negócio que ele está usando como sinal propagante, na verdade, é uma soma de um cosseno e um seno. O cosseno é um número real, é um parâmetro real, e o seno um imaginário do beta-L, que é o que está aqui como coeficiente. Então, o mais corresponde ao mais aqui no meio, o menos corresponde ao menos aqui no meio. Então, simplesmente eu pegar a equação de Euler e substituir nessa equação zona aqui embaixo, que é o que a gente fez. Aí a gente vai chegar nessa equação. O cosseno e o seno vão entrar aqui. A gente poderia até manter essa equação de cima, cosseno e seno, dá para trabalhar assim, só que é mais fácil trabalhar com tangente, porque daí eu faço uma conta só, né? Em vez de fazer cálculo de quanto é o cosseno e depois quanto que é o seno, eu calculo uma vez só quanto equivale a tangente de beta-L. E pronto. Eu tenho a impedância de entrada, que corresponde à impedância característica da linha, que multiplica impedância da carga mais J, impedância da linha tangente de beta-L, impedância da carga da linha mais J, impedância da carga tangente de beta-L. Veja que a impedância de entrada ela é função da impedância da carga, da impedância da linha, do coeficiente de propagação, quer dizer, qual o sinal que eu estou propagando em cima dessa linha e qual é o fator de velocidade dessa linha. Aqui o beta tem isso dentro dele, e qual é o comprimento físico dessa linha. Então essa equação ela reúne todas as características desse conjunto: impedância da carga, comprimento da linha, impedância da linha, fator de propagação na linha, frequência do sinal, comprimento de onda do sinal. Está tudo misturado. E a impedância da entrada é função de tudo isso. Se mudou a frequência, muda a impedância. Mudou o comprimento da linha, muda a impedância. Muda a impedância da carga, muda a impedância da entrada. Tá? Então, essa é a impedância, a equação que nos dá a impedância de entrada em função de todas as características que a gente tem. Impedância da carga e características da linha de transmissão. E isso é o que nos interessa. Porque é ali que eu vou, né? Não interessa muito qual é a impedância da minha antena lá em cima da torre. Interessa eu saber qual é a impedância que o rádio está vendo aqui embaixo. E todos os outros pontos de descasamento também são importantes. Muito bem. Vamos ver alguns casos específicos só para confirmar aquilo que a gente já falou lá atrás, tá? Imagine que o comprimento da linha, o L pequeno, é meio comprimento de onda, lambda sobre 2. Linha é com meio comprimento de onda. A gente tem que calcular o beta-L. O beta é 2π sobre lambda e o L é lambda sobre 2. Corta, 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 sobrou π. Aí eu calculo a tangente, ou calculo o cosseno e o seno aqui. Estamos usando cosseno e seno aqui. Então, cosseno de π, seno de π. Então, cosseno de π é menos 1 e seno de π é 0. Ficou fácil, né? Substituir cosseno e seno aqui. Menos 1 e 0. O 0 cancela aqui. Vai ficar Z0 dividido por Z0 e ZL. Z0 corta, sobra ZL. Então a impedância na entrada é a impedância da carga. A cada meio comprimento de onda, a impedância da carga se repete na entrada.
Se a linha for de 1/4 de comprimento de onda, o beta L vai ser π sobre 2, não é mais π, agora é π sobre 2. Seno e cosseno. Cosseno é 0, seno é 1, inverteu. Então, substituindo aqui o 0 e 1, aqui multiplica por 0, aqui multiplica por 1, vai ficar J sobre J cancela, Z0 sobre ZL. E tem um Z0 do lado de fora, Z0 multiplica Z0, fica Z0 ao quadrado dividido por ZL. Então, a impedância na entrada da linha de transmissão é a impedância característica ao quadrado dividido pela impedância da carga. E daí aquele clássico exemplo, né? Se a impedância da carga for um curto-circuito, o ZL é um zero, qualquer coisa dividido por zero dá infinito. A impedância de entrada vai dar um aberto. É o transformador de 1/4 de onda, que é muito utilizado em várias aplicações. Qualquer terminação casada, qualquer comprimento de L com terminação casada, ZL igual a Z0, a carga igual à impedância característica. Aqui fica fácil, né? Eu pego a equação, substituo ZL por Z0, por exemplo. Então, esses dois termos ficam iguais, o denominador e o numerador. Então, um corta com o outro, fica 1, só sobrou o Z0 do lado de fora, linha casada. Para qualquer comprimento, terminação casada, com a linha, aparece o Z0 na outra ponta. Esse é o melhor dos mundos. Se eu tiver uma carga reativa, aí se for um capacitor, um indutor, alguma coisa muito capacitiva, muito indutiva, a gente só pode dizer nesse momento que a impedância de entrada também vai ser puramente reativa. Se a saída aqui for reativa, a entrada vai ser reativa, não vai aparecer nenhuma parte real aqui. Então não adianta pôr linha de transmissão no meio, que eu não crio parte real, fica tudo reativo. Se a linha tiver um comprimento muito pequeno, lembra o nosso primeiro discurso lá? Olha, se o comprimento de onda for muito maior do que o comprimento da linha, ou aqui, o comprimento da linha for muito menor que o comprimento de onda, o que a gente pode dizer é que o beta L tende a zero, né? Porque o comprimento da linha faz o lambda ser muito grande em relação ao L, ele vai zerar essa relação. Então o beta L vai ser zero. Então o cosseno vai ser 1, o seno vai ser 0, e o que vai acontecer é que na saída, numa linha muito curta, ela vai simplesmente mostrar qual é a impedância da carga. Ela não tem comprimento suficiente para transformar a impedância da carga em outra, seja qual for a impedância da carga. Se o comprimento for muito pequeno, vale aquela nossa teoria lá do começo: tensão e corrente da entrada igual a tensão e corrente na saída. Então ela vai pegar a impedância da carga e reproduzir na saída, não tem jeito. Aí nós passamos por todos esses achados, vocês nem perceberam, mas vocês receberam todas estas informações. Isso aqui é o efeito pelicular, velocidade de propagação e tal. E nós descobrimos então qual é a impedância de entrada de uma linha de transmissão a partir dos seus parâmetros e de sua terminação. Esse é um dos maiores motivadores para o Smith ter escrito aquela carta. É aí que a gente vai chegar na parte 3. Até já então da parte 3.